A presença de hoje tem uma característica muito diferenciada. Se perguntar a você, meu querido telespectador, qual é o maior prazer que o ser humano pode experimentar, você certamente pode mencionar várias coisas, muitas coisas, desde o prazer sexual, ao prazer sensorial, ao prazer do paladar, ao prazer de contemplar um belo cenário, ao prazer de rever um afeto querido, mas nenhum deles seguramente supera o prazer de cessar a dor. Parar aquela dor que aflige, que incomoda e que desconforta. Esse é do ponto de vista da experiência física, não imagino que haja prazer maior do que o de cessar a dor. Esse é o tema dessa conversa, com a nossa presença de um especialista em dor, André Gomes Félix Cordeiro, com quem a gente vai conversar agora. Você concorda, André, que não tem coisa melhor do que parar de doer? Com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite. Imagina. Fico lisonjeado em estar aqui. Sem dúvida nenhuma, a dor crônica, ela limita, a dor ela limita, né, as relações interpessoais, a relação de trabalho, as relações de prazer. Então, viver sem dor, sem dúvida nenhuma, é algo que muitos almejam. Eu achei até que é o outro nome da felicidade, mas tudo bem. Agora, é uma coisa assim, ser especialista em dor, como é que é essa história de se formar nisso? Que especialidade é essa? A minha formação básica ela é anestesiologia. Fiz medicina, depois fiz anestesiologia e, a posterior, eu fiz um curso de especialização em São Paulo, na USP, voltado para o tratamento da dor. E existe hoje esse título, que é um título de certificação em dor. Não só pela anestesiologia, mas outras áreas da medicina, como ortopedia, neurocirurgia, podem alcançar esse título. Tá, então, quando a gente fala dor, a gente está falando de um desconforto de ordem física, de ordem... no caso, eu me imagino que seja mais de ordem física, né? Que tem a dor do luto, a dor da perda, a dor emocional, a dor da baixa autoestima, né? Mas nós estamos falando aqui de uma dor física, eu imagino. E é uma profusão de dores, muitas dores. Cada doença deve estar associada a uma dor. Existe uma maneira de interferir em cada uma dessas, de você tratar de cada uma dessas especificamente? Então, a dor, ela vai além hoje, quando a gente fala em dor, pensa em dor, nós pensamos algo além da parte física, da parte nociceptiva. Nós pensamos além disso do sofrimento, da relação comportamental. Quando falar em tratar dor hoje, nós buscamos o modelo biopsicossocial, ou seja, além daquele modelo tradicional de causa, efeito, nocicepção, lesão e dor, nós pensamos algo além disso, inserir novamente esse paciente, essa pessoa no seu meio de vida, no seu meio social, melhorar a sua relação pessoal, reabilitar a função física e etc. Ou seja, tem que pensar nesse indivíduo num modo mais amplo, mais global, né? Então, isso necessariamente envolve uma abordagem multidisciplinar. A maneira ideal de se tratar uma dor crônica é com uma equipe que nós vamos tratar esse paciente, tanto da parte emocional, quanto da parte nutricional, quanto da reabilitação física, e o médico reger esse processo, entrando com medicações, procedimentos minimamente invasivos, intervencionistas em dor e alguns outros, para a gente buscar, juntamente com nesse contexto, o controle da dor desse indivíduo. O interessante é que a dor ela não é, então, só física, né? Nós não podemos pensar que a dor é só algo físico, só algo nociceptivo. Nós temos que encarar essa dor num cenário mais amplo. Agora, mas em toda manifestação orgânica, eu estou falando de dor, você tem algum tipo de comprometimento ou envolvimento do sistema nervoso, né? Sem dúvida. Quem conduz a dor para onde ela é interpretada, a dor é interpretada no cérebro. No cérebro. Como a visão, a audição e o tudo. São interpretadas em áreas específicas do cérebro. Uhum. Agora, para esse estímulo chegar lá e ser interpretado, ele passa por um sistema de condução, que são os neurônios. Então, quando se pensa em tratar em dor crônica, que é essa dor patológica, aquela dor que permanece além do período natural de cicatrização de uma doença, nós temos que pensar, sim, em abordar esse sistema nervoso, que seria o sistema modulatório da dor, né? E qual é o sistema normal? Existe para cada tipo de dor, você tem um horizonte, um prazo específico a partir do qual ela se cronifica? Temporalmente, isso é questão de conceito, hoje se estabeleceu que a partir do 3º mês essa dor é considerada crônica. Ela já começa a levar a alterações na estrutura do neurônio. Isso tem um nome que é a neuroplastia, a plasticidade, ou seja, o neurônio ele vai sofrendo alterações de acordo com que esse estímulo vai se perpetuando. É como se ele fosse se adaptando ao estímulo da dor.
e isso fosse tornando normal nesse cérebro. E quais são os tipos de dores assim, crônicas mais recorrentes das que chegam até você? Não vou dizer que existem, mas com as quais você no trato clínico lida diariamente. Na clínica, quando a gente trabalha na clínica de dor, o que chega muito são as cefaleias, dores na região cervicais, dores cefaleias crônicas, no caso? Cefaleias, dores de cabeça. Por exemplo, mas crônica? Crônicas. O paciente, quando ele busca uma clínica de dor, geralmente ele já passou por outros profissionais. Então já tem algo crônico ali, já é refratário, ou seja, já se tentou um tratamento convencional de praxe e não teve tanto resultado. Então ele vai buscar uma clínica da dor. No caso aí são as cefaleias, dores na coluna, dores nas cervicais, as tendinopatias, né? Facete plantar, tendinite pata de ganso, bursite trocantéricas, lesões no ombro. Ou seja, toda dor que permanece por mais de 3 meses e de difícil controle, ela acaba caindo numa clínica da dor. A presença hoje é do especialista em dor André Gomes Félix Cordeiro. A gente volta já. Voltamos com a presença do especialista em dor, o médico André Gomes Félix Cordeiro. André, existem variações de sensibilidade à dor ou são gradações de intensidade, assim, que depende da dor, depende do paciente? Existe algum tipo de gradação? A dor ela é completamente subjetiva, né? Cada paciente tem uma maneira de se expressar a dor. Nós não temos nenhum exame específico que nós podemos fazer e esse paciente fala assim, nossa, esse paciente ele tem uma dor moderada, ele tem uma dor intensa. Não existe esse exame. Nós avaliamos isso clinicamente, o paciente ele nos dá uma quantificação para a dor dele. Geralmente nós usamos uma escala que a gente chama de escala visual analógica. Ou seja, nós temos uma réguazinha e medimos essa dor de 0 a 10. 0, dor nenhuma, 10 a dor máxima, e o paciente nesse intervalo ele quantifica a dor dele. A dor ela é individual, ou seja, cada paciente ele tem uma maneira de se expressar em relação a isso aí. Não necessariamente o mesmo estímulo nociceptivo, o estímulo de dor numa pessoa, ele vai ser igual em outra pessoa. E quanto mais tempo uma pessoa tem dor, mais sensível ela vai se tornando a ter dor, e mais sensível ela se tornando a ter dores maiores, mais intensas. Então, uma coisa já é colocada, a dor é uma experiência subjetiva. Subjetiva. E, consequentemente, cada pessoa tem uma reação. Tem a sua experiência. Tá. O seu tratamento ele compreende intervenções medicamentosas ou cirúrgicas, digamos, funcionais, mecânicas? O tratamento da dor ele vai desde terapias medicamentosas, que é uma base de um tratamento. Utiliza-se de uma equipe, que é muito importante, né, da reabilitação física, emocional, nutricional. E a gente pode abrir mãos de outras terapias, como o uso da terapia por onda de choque, o uso de bloqueios que sejam terapêuticos, diagnósticos, utilização de radiofrequências. Ou seja, existe um leque muito grande hoje que nós podemos utilizar num paciente portador de dor crônica. Mais recentemente descobriu-se que o glúten é uma proteína vegetal que tem o poder de fazer uma perfuração no sistema digestivo, o que proporciona não apenas para o celíaco, não apenas para aquela pessoa que tem uma elevada intolerância ao glúten, muito tipo de inflamação. Há algum tipo de associação de dieta com dor, vinculações desse tipo? Sem dúvida. Trabalhamos exatamente com isso aí. Trabalhamos junto com uma nutricionista, que ela vai orientar exatamente como esse paciente deve buscar a sua alimentação. Do mesmo jeito que existem alimentos como o citado, o glúten, que é altamente inflamatório, nós temos alimentos que têm poderes anti-inflamatórios, como chá verde, a cúrcuma longa, né, que é presente no açafrão. Ou seja, tem que se adequar, de preferência, à dieta desse paciente que sofre de dor. Quer dizer que a fitoterapia pode figurar como um adjutório, como um tipo de complemento. O ideal é trabalhar com esse conjunto todo, com a nutrição, físio. Agora, você pode pensar em uma abordagem que se neutraliza lá na origem, na causa da dor, ou trabalha no bloqueio do efeito, na impossibilidade de remover a causa? Buscamos sempre a causa do problema. Se removendo a causa e o paciente
melhora, está satisfeito, está curado, vai viver bem. Mas nem sempre num paciente portador de dor crônica, até porque esse estímulo longo que leva a essa neuroplastia, aquela alteração deformação do neurônio, no sistema de condução, interpretação da dor, nem sempre nós conseguimos tratar a dor somente tratando a causa. A nossa excepção, ela é uma parte de toda a experiência que esse paciente tem em relação à dor. A nossa excepção, ou seja, a lesão leva à dor, a dor leva ao sofrimento, que leva a alterações comportamentais. Quanto mais tempo isso vai se perdurando, mais complexo vai sendo a restabelecer esse paciente. Existe um perfil demográfico, assim, de gênero, idade, biotipo, de pessoas mais ou menos suscetíveis à dor? Cada patologia aí tem algum biotípico, né? Nós temos aí, vamos citar a fibromialgia, por exemplo, ela é muito mais comum nas mulheres. Cerca de 6 a 10 vezes mais mulheres são acometidas do que homem, na faixa etária dos 25 a 55 anos. Ou seja, depende aí, no caso, de qual patologia. Um cluster, que é um tipo de cefaleia, ela já é um pouco mais comum no homem. Então, sim, ela tem uma tendência, mas de acordo com a patologia. E existe cura? Existe uma solução definitiva ou a coisa é administrada? Quando buscamos a origem e resolvendo a origem do problema, isso leva à cura, ou seja, soluciona, o paciente não tem dor, está resolvido. Mas nem sempre se obtém esse Rebaixa ela para grau suportável, digamos, seria isso. Da escala de 0 a 10 que você falou, onde 10 eu imagino que o cara esteja experimentando a véspera do desmaio, né? Então 10... Não desejo para ninguém. É uma dor insuportável. Não desejo para ninguém. Então, é controlar essa dor. Muitas vezes nós conseguimos controlar a dor, o paciente ficar sem dor. Mas não necessariamente ele tem que ficar tomando medicações. Nós temos que lembrar que existem outras coisas nas mudanças comportamentais desse indivíduo que são importantes para o controle da dor. A dieta, a atividade física. A atividade física é imprescindível no paciente que sofre de dor crônica. Ou seja, quem tem dor há muito tempo, procura uma equipe, ele tem que pensar em vir a fazer atividade física. A atividade física, ela aumenta o limiar de dor, ou seja, vai fazer com que esse indivíduo precise de mais estímulo para gerar dor. Então, existe sim a possibilidade de controle dessa dor, mas mudando esse meio, esse comportamento desse indivíduo. E de repente, a partir de um tratamento bem sucedido, você prescreve toda uma profilaxia de manutenção? Sem dúvida. Um tratamento. Nós entramos com as medicações, né, para a retirada da crise. Depois utilizamos medicações de manutenção, seguido, inclusive, a atividade física. Após essa retirada dessa medicação de manutenção, nós podemos manter esse indivíduo bem saudável com alimentação e atividade física. Um exemplo, né? Mas existem outras coisas, terapias de relaxamento e etc., que pode ser incorporado nesse universo de tratamento desse paciente. Pô, legal. Agradeço, André, muito a sua presença aqui no nosso Presença. Eu que fico lisonjeado e muito feliz de poder participar. Deixar com você uma lembrança do nosso patrocinador. Você não está usando muito aqui obrigado. Porque é uma descontração, mas uma gravata com alto estilo. Prometo usá-la na próxima. Obrigado. A presença desse especialista, André Gomes Félix Cordeiro. Até já.